É um prazer estar aqui de novo, fazendo essa mentoria, apresentando para vocês, compartilhando conhecimento. Hoje, como a Moni falou, a ideia dessa mentoria é que ela seja bem interativa com vocês, né? A gente vai falar bastante sobre indicadores, então é um assunto bem pertinente, que é uma dúvida geral de todos os nossos clientes. Mas antes de tudo, eu vou começar fazendo aqui uma apresentação breve sobre mim. Né, eu sou a Gabriela Miranda, trabalho aqui no time de CS, junto com o pessoal, junto com a Moni. Sou formada em contabilidade, então trabalho aí há mais de 12 anos na área financeira. Me tornei analista, sou parceira certificada do Conta Azul, trabalhei com BPO financeiro desde 2021, então aí passei por várias etapas dentro desse tipo de prestação de serviço, desde a operação, gestão, a parte do comercial, a parte do sucesso do cliente. Então, a minha ideia aqui na Play é sempre estar agregando bastante conhecimento junto com vocês, né? Fazendo essa troca da minha experiência, das vivências que eu já tive, com vocês que também trabalham nessa área. Então, a minha ideia e o meu objetivo aqui dentro da Play é realmente isso, auxiliar vocês que prestam esse tipo de serviço. E sempre que vocês precisarem ter qualquer dúvida, trocar uma ideia de dicas de operação, vocês podem me chamar também, tá? O objetivo das mentorias aqui, desse evento, que é o De Frente com Gabi, é realmente a gente criar um relacionamento mais próximo com vocês, né? Porque a gente consiga compartilhar e agregar conhecimento. Hoje aqui no nosso time temos eu e o João, que temos experiência com o BPO financeiro, então a gente acaba assim auxiliando vocês, né, nessa questão, dividindo as nossas experiências e mostrando que o time de sucesso de um cliente, ele pode auxiliar muito mais vocês do que além do atendimento comum ali na fila. E com isso eu vou apresentar aqui o nosso time. Hoje essa galera linda que está aqui comigo, nós temos o Bruno. Dá oi, Bruno, tá aí? Nós temos a Jaque, que também faz parte aqui do time de sucesso do cliente. Eu sou a Gabi, que falo com vocês. A Moni, que é a nossa gestora linda e maravilhosa. A Carol e o João. Então, esse é o time do sucesso do cliente. Sempre que vocês escolhem a opção 4 lá no nosso atendimento, vai cair na nossa fila e qualquer um de nós vai atender vocês. A gente tem algumas carteiras responsáveis, mas de qualquer forma, sempre vocês vão ser bem atendidos aqui pelo nosso time, tá? Então, tendo dúvidas, precisa de dica, Gabi, eu preciso de conversar com alguém que me auxilie, chama a gente lá, que a gente vai estar sempre à disposição, e esse é o time do sucesso do cliente. Então, hoje, o motivo dessa apresentação vai ser como avaliar os indicadores da Play BPO, que é uma dúvida aí unânime para todo mundo, né? A questão dos indicadores. Então, eu vou começar a fazer essa apresentação aqui para vocês, mas antes disso, eu vou falar sobre as informações que precisam ser feitas, né? Tudo que os indicadores precisam para que eles tenham um resultado, qual é a operação por trás disso. Né? Então, essa parte dos relatórios, sempre quem vai ter acesso é apenas o acesso de gestor, tá? Os operadores, eles não têm acesso a essas informações. Então, quando vocês forem fazer o seu login, façam no login na área de gestores, né? Essa é a nossa plataforma, para quem conhece, para quem também não conhece, né, que está aqui acompanhando, essa é a nossa plataforma. Aqui são todos os indicadores que a gente tem de cara, né, sobre a questão das tarefas, comunicação que vem lá do financeiro na mão, as empresas que ainda estão a fazer, as comunicações de vendas também que vêm lá do financeiro na mão, checklist, enfim, a gente tem aqui um dashboard geral, né, todas as empresas que vocês cadastrarem aqui. Então, para que as informações lá do relatório, lá dos indicadores, elas estejam certas, existem passos antes que têm que ser feitos. Então, por exemplo, cadastrei aqui a minha empresa, né, vou pegar aqui a JM Serviços como um exemplo. Então, relatei aqui todas as tarefas que o meu operador precisa fazer, né? Deixei bem detalhado, gente, é muito importante que vocês detalhem toda a operação de vocês aqui. Então, coloquem aqui bem certinho, né, tudo que vocês fazem durante o dia, a mesma coisa com o checklist, e sempre se atentarem a esse timer que fica aparecendo aqui em cima. Por quê?
porque hoje essa é a medida de tempo que vocês têm, né, para avaliação da operação de vocês. Então, por exemplo, a Gabriela é a sua operadora, ela vai entrar aqui na empresa, ela vai ter a lista de tarefas que ela precisa fazer durante o dia dela, e este tempo aqui ele vai estar correndo, né? Por exemplo, a Gabriela precisou fazer uma pausa, foi do banheiro, foi tomar um café, ou, por exemplo, foi fazer uma outra atividade que ela precisou pausar essa empresa, né? Indiquem o operador de vocês, isso a gente sempre dá essas dicas lá no treinamento de operadores, tá? A gente sempre deixa eles bem alinhados com essa questão de estar fazendo aqui as pausas necessárias, né, dentro do timer, porque tudo isso, ele vai influenciar lá nos indicadores que vocês, gestores, vão ter acesso. Então, essa parte do timer aqui, ó, é bem bacana de vocês realmente educarem o funcionário de vocês, o operador de vocês, para que eles utilizem da forma certa, porque aqui sim, vocês vão ter insumos, né, para avaliar o tempo que ele levou dentro daquela empresa, se essa empresa ela está sendo mais morosa de trabalhar ou não, né, até por questões de precificação, depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, eu acho que essa é a dica, uma das dicas principais que eu dou para vocês, é detalhar, né, toda a operação de vocês aqui nas tarefas. Ah, Gabi, eu tenho que colocar que eu verifico o WhatsApp? Sim, né? Vocês verificam o WhatsApp do cliente de vocês, então, sim, põe uma tarefa aqui de identificar, de visualizar o WhatsApp, verificar o e-mail, enfim, detalhe o máximo possível da operação de vocês aqui, né, para que vocês realmente tenham um controle um pouco mais fiel do tempo que a operação vai durar dentro dessa empresa, tá? Então, finalizei tudo que eu tinha que fazer aqui nessa empresa, eu vou finalizar aqui este timer. Por quê? Se eu deixo, aqui sempre vai, né, dar as informações de quantas tarefas estão pendentes, de quantas estão vencidas, né? Mas por que é importante eu finalizar isso? Porque às vezes a gente só fecha aqui do xizinho e o tempo continua rodando. Então, por exemplo, fechei hoje meu expediente, amanhã eu chego ali, eu vou entrar na empresa número 2 aqui e vai dizer que eu tenho um tempo lá. A gente consegue ajustar esse tempo, tá? Vocês, operadores, conseguem fazer esse ajuste de tempo aqui no menu lateral. Então, vem aqui em ajustar tempo, escolhe qual que é o período, né, que ficou ali deste ajuste, pode escolher qual que é a empresa e filtrar e fazer esse ajuste por aqui, mas a ideia é que esse ajuste ele seja feito cada vez menos, né, para que realmente vire uma cultura para vocês realizarem essa operação no tempo certo, finalizar quando precisa finalizar, fazer as pausas que precisam ser feitas, né, para que todo o relatório de vocês seja o mais fiel possível. Mas se não, Gabi, esqueci, ou, por exemplo, fiz uma ligação para esse cliente, tive um tempo ali de meia hora, eu consigo adicionar esse tempo dentro deste cliente? Consegue. Você vem aqui e adiciona o tempo, né, a data que foi feita, qual que foi o tempo de execução e qual que foi o operador. A única coisa é que a gente não consegue identificar qual foi o motivo desse tempo adicionado, né? Mas a gente consegue identificar ele aqui de qualquer forma, porque querendo ou não, todo o tempo que vocês utilizam dentro para fazer a operação, qual seja ela dentro de uma empresa, ela pode ser registrada e vocês podem colocar um tempo avulso aqui, tá? Mas agora eu vou ir lá para os indicadores. Sempre que vocês precisarem de qualquer tipo de relatórios, ele vai aparecer aqui nessa abinha lateral. Então, nós temos aqui o checklist, os indicadores de checklist, né? Então, aqui a gente já tem um gráfico que mostra, né? Sempre os relatórios aqui da Play, eles são gerados baseado em 30 dias, né? Então, vocês, a cada 30 dias ou durante o mês, vocês podem vir aqui e tirar esses relatórios. A gente não consegue tirar um tempo maior do que 30 dias, né? Então, ele vai aparecer aqui para mim, eu vou selecionar o período aqui de julho, né? Já passamos aí da primeira quinzena, e eu quero ver como é que está a minha operação dentro dessa quinzena. Então, aqui já vai de cara aparecer para mim quantos checklists eu tenho vencido, quantas foram realizadas por data, bem certinho, né? Quantas tem hoje para realizar. Ou eu posso vir aqui nos relatórios. Ele sempre vai me dar a data, a hora, qual que é o nome da tarefa, né, do checklist que foi criado,
qual que é a empresa e se foi feito algum prazo. Eu sempre indico, eu já indiquei até lá na primeira mentoria, a colocar um prazo dentro dos checklists, né? Porque o checklist ele é um pouco mais pontual. Então, por exemplo, eu preciso de as informações iniciais para iniciar o meu BPO, né? Para iniciar a operação. Então, eu vou lá habilitar o checklist e vou estipular que dentro de 10 dias, por exemplo, a empresa precisa me encaminhar aquela documentação. Ela me encaminhando, eu vou lá dando um concluir nela, e se ela não me encaminhou, essa tarefa vai ficar pendente. E isso tudo a gente consegue ver aqui neste relatório. Né? Então, estipulem prazos dentro do checklist de vocês, porque realmente ele já é um tipo de tarefa diferenciada das tarefas comuns, né? Das tarefas padrões do dia a dia. Então, estipulem um prazo, porque aqui ele vai aparecer se esse prazo ele está vencido ou se ele foi concluído na data certa, qual que foi o prazo estipulado, ó, aqui a gente já vê que já foi vencido esse checklist. Então, poxa, eu como gestor vou olhar e vou questionar o operador responsável por aquela empresa ou por aquela tarefa e vou perguntar para ele, fulano, por que essa tarefa foi vencida? Ah, não, eu estou esperando que o cliente me encaminhe essa documentação. Você já consegue verificar se foi tomada alguma ação em cima disso ou não, ou se é alguma coisa que impacta na operação de vocês, vocês conseguem já avaliar isso tudo aqui, né? Na questão dos checklists. Então, a gente tem todo esse relatório aqui, a gente consegue retirar esse relatório em formato de PDF, ou em planilha, ou em CSV. Então, eu quero deixar ali por planilha mês a mês para me pegar e fazer um cálculo ali no primeiro semestre para verificar quantos checklists, como é que está a minha operação, né? Às vezes você está com a mesma quantidade de operadores, você quer saber a evolução da sua operação, se ela está rodando bem ou não, se teve alguma deficiência em algum período, por que que teve, às vezes aumentou a quantidade de clientes e a tua operação ela está um pouco sobrecarregada, aqui você já consegue tomar decisões, né, para saber se precisa de um novo colaborador ou não, às vezes a tua operação ela está rodando muito bem, né, de um tempo para cá, e você não precisa colocar outra operadora e já consegue assumir mais empresas, então tudo isso vai auxiliar vocês na tomada de decisão. Então, aqui nós temos os indicadores do checklist. Nós temos a parte das tarefas também, né? Tudo aquilo que... Desculpa. Tudo aquilo que vocês estipularem como tarefas, elas devem ser seguidas, né, conforme a padronização que vocês colocaram. É importante ressaltar que todas as tarefas, tanto tarefas quanto checklists, elas não são padrões para todas as empresas, né? O bacana aqui da Play é que a gente consegue modificar todas as empresas, né, identificar bem certinho o que cada uma precisa, qual é a ação que você vai tomar em uma e outra não precisa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu preciso conciliar 5 bancos, eu vou colocar as tarefas desses 5 bancos, vou detalhar o passo a passo lá dentro, né, como eu já falei em outras mentorias, e tem outras empresas que não, eu tenho um banco só para conciliar e tá tudo bem. Então, a gente consegue fazer essa modificação, né, e os indicadores por tarefa, ele funciona da mesma forma. Sempre o padrão, sempre o prazo são de 30 dias, eu consigo selecionar aqui a empresa para verificar ou fazer um relatório geral, consigo também selecionar por operador, então se a tua operação hoje ela é dividida por empresa, então algumas empresas ficam dentro do guarda-chuva de um operador, eu consigo fazer esse filtro aqui também, né, para saber aqui nos gráficos quantas eu tenho atrasadas, né, por exemplo, aqui esse operador, poxa vida, ele está deixando tudo atrasado para mim, eu tenho que verificar, tá, ele está fazendo, a operação tá rodando, mas por que ele não está finalizando essas tarefas aqui dentro da Play, né? Se ele está utilizando realmente isso, ou se está sendo fiel, né, a toda a operação que você detalhou lá dentro da lista de tarefas. E aqui eu consigo tirar um relatório, né, por data, qual que é a tarefa que foi estipulada para essa empresa que eu filtrei aqui, a JM, né, vai me dar o tempo. Se eu selecionar um operador, se tiver um operador responsável por essa empresa, eu vou selecionar ele aqui, e ele vai aparecer aqui para mim, ele vai me dar o status dessa tarefa que está atrasada, né, e se ela tiver finalizada, ele vai me dar aqui qual que é a data que foi finalizada, o tempo, né, a hora que ela foi finalizada, o tempo que ele durou dentro daquela tarefa. Isso é muito bacana até para ajudar vocês na precificação
tá? Então, por exemplo, a gente tem a planilha de precificação disponível lá dentro da Playbox, né? Eu acho que a grande maioria aqui já conhece ela, e eu vou verificar aqui quanto tempo que eu levo para emitir uma nota fiscal automática, né? Aquela nota fiscal que ela é recorrente, que eu já tenho um cliente cadastrado lá dentro do sistema de gestão financeira, eu preciso só gerar ela todo mês. Quanto tempo que eu levo? Ah, não, é uma nota fiscal de um cliente novo, né? Um cliente que não tem recorrência, então eu tenho que ir lá no sistema de gestão, fazer o cadastro desse cliente, fazer o lançamento dessa nota, né? Então ele demora um tempo maior. Isso tudo vai te ajudar a tomar decisões um pouco mais assertivas ali na hora da precificação de vocês, né? Aquela planilha que a gente tem por base ali disponível na Playbox, ela é uma média, né, dos valores que podem ser cobrados, mas se você quiser alterar, por exemplo, você pega o que eu sempre fazia, tá, quando eu fazia o comercial do BPO, eu pegava a empresa que mais me demandava tempo, então eu colocava ali, eu verificava aqui que eu demorava meia hora para emitir uma nota fiscal, o processo inteiro, né? Então eu colocava isso lá dentro no tempo que eu utilizava para emitir aquela nota fiscal, e isso me ajudava no preço quando eu fosse colocar lá a quantidade de notas fiscais lá no comercial. Então, quando eu chegasse para o meu cliente lá na hora de verificar, né, o serviço dele, na reunião ali de comercial, eu iria perguntar, Carol, quantas notas fiscais você emite por mês? Ah, eu emito 70. Eu vou colocar o número 70 lá, mas esse cálculo do tempo que eu utilizei para emitir nota fiscal, eu já preenchi lá. Então, essas informações eu consigo pegar aqui dentro da Play. Então, isso tudo vai te dar insumos para você melhorar a tua precificação, entender o tempo, né, que a tua equipe está levando para executar tais tarefas, quais que são mais demoradas, quais são mais rápidas, até identificar o tipo de perfil de cliente que vocês querem atender, né, às vezes a gente sabe que o BPO a gente começa e vai pegando o que vem aparecendo, né, não tem muito como selecionar, como segmentar, mas vai chegar um determinado tempo que você diz, não, eu não quero mais trabalhar com comércio, eu quero trabalhar só com serviço. E, ok, estou trabalhando só com serviço, agora eu quero trabalhar só na área da saúde, não quero trabalhar com serviços em geral. Então, tudo isso pode te ajudar aqui nos indicadores. Então, como eu disse para vocês, toda a operação ela tem que estar bem alinhada para que vocês tenham esses dados aqui para ajudar vocês na precificação de vocês, do serviço de vocês, para identificar qual que é o cliente ideal para a empresa de vocês, se faz sentido ou não. Então, é uma engrenagem, né? Uma coisa ela vai dependendo da outra para que a gente consiga um resultado cada vez mais fiel da operação de vocês, tá? Então, aqui temos os gráficos da mesma forma, tá? A gente consegue gerar relatórios em formato de PDF, em Excel, em CSV, tá? Logo abaixo aqui a gente tem os indicadores de comunicação, que vem lá do financeiro na mão. Então, se você tem clientes que utilizam o financeiro na mão, aqui a gente já consegue um relatório. Da mesma forma, a gente consegue filtrar por empresas, né? Aqui a gente tem um gráfico de quantas foram enviadas e de quantas foram recebidas, né? A ideia do financeiro na mão, gente, é que o cliente de vocês encaminhe essas solicitações para vocês, né? Não é para ser um bate-papo igual funciona no WhatsApp, é para ser realmente uma solicitação de tarefa. Então, por exemplo, ele precisa que você faça um pagamento, ou que você emita uma nota fiscal, ou que você verifique alguma questão com ele. Ele iria te mandar lá pelo financeiro na mão. Então, isso tudo vai te mostrar lá, vai aparecer lá no dashboard de vocês. Então, quando vocês entrarem na empresa, vocês vão ver quantas tarefas tem no dia, se tem algum checklist para fazer e se tem alguma comunicação, né? Se tem alguma solicitação vinda deste cliente, vai aparecer lá. Então, aqui de cara a gente já consegue verificar, né, quais foram a quantidade de comunicações enviadas do BPO e enviadas da empresa de vocês, né? A ideia é que sempre o BPO envie mais, né, para que tenha essa troca mais fiel, e a gente também consegue relatórios, né, de data, a hora que foi encaminhado, enviado por quem, e qual que é a empresa. Se foi atendido ou não, né? Às vezes você vai verificar lá que tem um monte de comunicação pendente lá e o teu colaborador, ele não atendeu elas,
Você já consegue verificar aqui se ela foi atendida ou não, né? E lá dentro do Financeiro na Mão, você consegue ter um histórico de toda essa comunicação. A mesma coisa é a comunicação de vendas. Lembrando sobre o Financeiro na Mão, gente, a gente vê bastante cliente dizendo, eu não sei se eu vou tentar com o meu cliente, porque ele já está mais habituado com o WhatsApp, e é muito perfil, tá? A gente tem aqui cases de sucesso dentro dos nossos clientes da Play, que só utiliza o Financeiro na Mão, né? Temos sim, mas ele é muito o perfil do teu cliente. Às vezes você já está habituado ali a utilizar o WhatsApp, funciona para você o grupo. Então, eu sempre digo que vale a pena a tentativa, tá? De você ir lá, mostrar para ele qual que é a funcionalidade, falar para ele que aquele é um caminho para solicitações e quando tiver alguma dúvida, utilizar o WhatsApp, para que tenha um histórico, né? Às vezes pode dar um bug ali no WhatsApp de vocês e vocês perderem todo aquele histórico, então não é legal nem para vocês e nem para o cliente de vocês. Então tentar, né, colocar que o cliente de vocês se habituem a utilizar o Financeiro na Mão para as solicitações mesmo. Se é bate-papo, se é tirar dúvidas, usa o WhatsApp para tirar esse gargalo de comunicação lá de dentro do WhatsApp, porque às vezes ele mandou várias informações lá e teve várias conversas em cima. Se a tua equipe usa um grupo, por exemplo, vai ficar um monte de coisa lá e às vezes se perde alguma informação lá dentro e não é bacana, né? Às vezes tem uma solicitação que ele fez, ele está contando que você, como BPO, tenha realizado aquela operação e você acabou não vendo, né, por conta de todo o histórico. Então, é sempre válido que vocês tentem, tá? Se o cliente de vocês que já estão ali não estão habituados, ou tem só alguns que sim ou que não, tenta para quem está entrando, né? Já deixa ali, quando vocês forem fazer um onboarding de vocês, alinhem todas as expectativas e alinhem o canal de comunicação principal. Então, já põe o Financeiro na Mão, já é um pré-requisito para que ele inicie essas atividades com vocês. Então, olha, Carol, você está entrando aqui com a gente vai manter um contato sobre dúvidas dentro do WhatsApp, mas para solicitação de alguma atividade é por dentro do Financeiro na Mão. Então, é um pouco mais fácil de você já, desde o começo, ir implementando essa cultura dentro do cliente de vocês, tá? A questão aqui do formulário de vendas é outra forma que a gente tem de ajudar vocês na questão da operação mesmo, né? O formulário de vendas nada mais é do que ele vai preencher para vocês todas as informações que vocês precisam para emitir uma nota fiscal, né? Então, ele vai lá dentro da empresa dele, lá no Financeiro na Mão, e vai colocar todas as informações que vocês precisam da venda. Nada mais é as informações para emitir nota fiscal. Então, ele vai colocar todas as informações do cliente dele, se é uma venda recorrente ou não, se é um contrato, qual que foi o serviço ou produto que foi vendido ou prestado, qual que foi o prazo de pagamento, se foi à vista, se foi parcelado, como que vai ser esse tipo de recebimento, enfim. Ele vai preencher essa venda, assim como vocês preenchem lá dentro do Conta Azul, por exemplo, né? Se é uma venda recorrente, se é um contrato ou não, vai colocar todas essas informações e isso vai aparecer para vocês lá dentro da empresa. Assim como a comunicação do Financeiro na Mão, a comunicação de vendas vai aparecer para vocês também. Então, vocês ficam com todas essas informações já prontas para vocês lançarem dentro do sistema de gestão, né, e agilizar aí o processo de vocês. Da mesma forma, tá, gente? Assim como as comunicações do Financeiro na Mão, o de vendas segue da mesma forma. Tem clientes que usam bastante para a questão de venda mesmo de produto, né? Então, auxilia bastante eles e todo esse relatório do que foi feito dentro do período estipulado de vocês conseguem filtrar, né? Quantas foram atendidas, quantas estão pendentes, quantas foram finalizadas, né? Tudo isso a gente consegue ver aqui dentro dos indicadores, qual que é a data, quem que é o consumidor, isso tudo ele vai preencher lá para você, qual que é a empresa, o valor dessa nota fiscal bruta, se teve algum desconto, se, né, o valor líquido, se foi aplicado algum desconto, quantidade de parcelas, o vencimento disso tudo e o estado se foi atendido por vocês ou não, tá? Então, tudo isso a gente consegue avaliar por aqui, né, quantas ficaram atrasadas ou não, e da mesma forma, seguindo os outros relatórios, a gente consegue exportar isso em PDF, em Excel ou em CSV, tá?
Tá tudo certo até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem abrir o microfone e falar alguma coisa? Boa, Milena. A Milena aqui está dizendo que na Lucro apresentamos e ensinamos a usar já no onboard. Perfeito. É muito mais prático quando você já inicia a operação do teu cliente dessa forma, né? Já mostrando que este vai ser o meio de comunicação de vocês, já alinhando isso desde o início, que é super válido, tá? Agora eu vou entrar para a parte de rentabilidade, que eu acho que é a dúvida unânime de todos os clientes da Play, né? Essa parte da rentabilidade, gente, é tudo que eu falei para vocês até agora, principalmente a questão da operação, ela tem que estar rodando 100%. Tá? Para que vocês tenham as informações mais fiéis possíveis dentro desses relatórios aqui, a operação ela precisa estar funcionando. Eu acho que antes de eu falar da rentabilidade, eu vou falar aqui sobre os indicadores de tempo gasto por empresa e das pausas, para depois eu entrar nessa outra parte. Né? Como eu falei lá dentro da empresa, o operador de vocês pode identificar quais são as pausas, até para vocês identificarem o que eles estão fazendo nesse período de pausa, né? Porque sempre vai ter uma justificativa. Vocês podem aqui selecionar por empresa e por operador também, né? Então a gente consegue verificar aqui quantas pausas teve no dia dentro da empresa. Vou selecionar aqui a JM para vocês verificarem, não tem nada. Então a gente consegue aqui dentro desse relatório, por data, qual que é a empresa que foi registrada uma pausa, o início e o fim dessa pausa, né? E o motivo que o cliente vai, que o operador de vocês vai colocar e qual que é o operador. Então aqui você já consegue também verificar o andamento aí das pausas do operador de vocês, né? Uma outra forma de estar controlando a operação. Se vocês têm um BPO que a operação trabalha home office, é um indicativo bem bacana de vocês estarem controlando, ou se não, né, se está todo mundo aí, enfim, a operação sempre vai rolando e vocês conseguem verificarem aqui o tempo de pausa de cada operador. E aqui temos o tempo gasto por empresa, né? Volto a falar sobre o timezinho lá que a gente tem quando a gente inicia as empresas. Isso é muito importante que vocês verifiquem, que vocês utilizem da forma correta, né? E, Gabi, como que eu verifico se eu preciso fazer alguma alteração dentro daquela empresa, se deixou uma janela aberta o final de semana todo e o tempo ficou rodando? Aqui. Eu venho aqui, né, nos indicadores e tempo gasto por empresa. Aqui eu consigo verificar, eu consigo filtrar por empresa e por operador, né? Se você tiver aí operadores responsáveis 100% por uma empresa, a gente consegue fazer esse filtro. Né? Aqui no gráfico, ele também vai me demonstrar o total de tempo que foi levado dentro daquela empresa. Né? Ele sempre vai me dar aqui certinho por dia. E aqui ele vai me dar o tempo que cada empresa foi aberta dentro desse dia. Então, dentro do dia 16, o operador X, ele entrou na JM, na Arquiteta, na Emily, ou, por exemplo, ele iniciou a operação dele aqui na JM. Poxa, mas ele teve que atender uma demanda lá da Arquiteta Ana. Ele finalizou a empresa lá, ele ficou 2 minutos lá dentro, ele entrou dentro da arquiteta, ele ficou 4 minutos, ele saiu de novo, ele entrou e ficou mais 7 minutos. Então, tudo aqui a gente consegue avaliar o tempo da operação de vocês, né? Por isso que quanto mais fiel aquele timer estiver, melhor. Vou aumentar aqui para vocês, acho que fica melhor. Então, utilizem o timer da forma correta, né? A gente consegue filtrar aqui por período, consegue filtrar por empresa. Então, isso vai aparecer aqui para mim quantas vezes foi aberta essa empresa, né? Quem que foi o operador responsável, a data que foi finalizada e o tempo que ele ficou dentro de cada empresa. Então, gente, isso aqui é o que vocês têm para controlar a empresa de vocês, a operação de vocês. Né, seja aí uma operação com bastante funcionários, ou se você tem a tua operação dividida, alguns trabalham home office, outros trabalham dentro da empresa. Esse aqui é o indicador que vocês têm, né, para avaliar como é que está rodando a operação de vocês.
Por isso que eu sempre falo que isso tudo ajuda na precificação de vocês, sim, tá? Porque você vai verificar aqui quanto tempo vocês levam dentro de cada empresa. Aí, por exemplo, Gabi, eu errei na precificação de um cliente lá na época que eu contratei, não estou conseguindo fazer o ajuste dessa mensalidade, e eu tenho um outro cliente no mesmo perfil, né, no mesmo tipo de serviço. Aqui você já consegue identificar isso e modificá-la dentro da tua precificação. Tá? Então, tudo que a gente faz aqui dentro da Play é uma engrenagem, uma coisa vai auxiliando na outra, né? Então, utilizando a plataforma, identificando toda a tua tarefa, vai auxiliar aí no andamento da tua operação, o tempo que cada empresa leva, o tempo do teu operador, às vezes o teu operador, ele está muito sobrecarregado, né? Ele está com 3 empresas, mas essas 3 empresas demandam muito tempo dele. Quanto um outro, ele está com um pouco tá com mais empresas, mas o tempo de cada empresa é menor. Então, tudo isso vocês conseguem avaliar aqui, né? Me perguntaram na outra mentoria quantas empresas eu achava interessante cada operador ter. Eu não tenho como dizer isso, porque cada empresa, cada serviço, ele funciona de uma forma. Né? Eu, por exemplo, já cheguei a trabalhar com 16 BPO, 16 empresas no BPO. Era assim, absurdo, tá? Confesso que foi loucura, mas enquanto eu não tinha uma pessoa para treinar, era o que tinha, então eu tentava adiantar o máximo de uma empresa para tentar auxiliar a outra que demandava mais tempo, mas eu também tinha, eu lembro exatamente, eu tinha 5 empresas que eu demorava 2 horas no mês para fazer a operação dela. Que, tipo, tinha 2 lançamentos de impostos, eu precisava fazer o pagamento da transferência do Prolabore dela, 2 notas fiscais pontuais e 2 boletos pontuais. Então, isso eu já fazia tudo no início do mês e já deixava tudo certo. Então, eu focava nas outras que eu precisava. E como que eu sei que eu levava 2 horas no mês para fazer essa operação? Quando eu comecei a utilizar a Play da forma certa. Então, quando chegava outros clientes no mesmo perfil, eu já basicamente já sabia o que eu tinha que fazer, qual é o preço que eu poderia cobrar dela, porque eu já tinha essa informação aqui. E outra, às vezes ela pegou e o início da operação era assim, essa empresa foi crescendo, automaticamente a operação foi crescendo também, a demanda do BPO foi crescendo também, e eu cheguei para ela e falei, olha, fulana, a gente começou com este valor, né, baseado na operação que você tinha antes, mas dentro desses 3 meses, como você pode ver aqui no meu relatório de tempo que a gente levava lá no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês aumentou, né, o tempo do nosso serviço, né, o tempo que a gente demanda dentro da sua empresa. Que bom, né, porque que significa que você está crescendo, e você crescendo a gente cresce também, mas eu vou ter que fazer um ajuste na nossa mensalidade. Você já tem respaldo para falar com o teu cliente, não é um achismo, né, fontes da sua cabeça que você precisa repassar para o teu cliente, né? Já deixa alinhado com ele também lá no onboard, respaldado no contrato de vocês que essas alterações de valores podem acontecer se a demanda aumentar, e como que vocês vão confrontar eles com as informações? Aqui nesses indicadores, né? Então usem, gente, usem a Play para tudo, assim, para todas as atividades que vocês precisarem fazer, coloquem aqui. Poxa, Gabi, mas eu, final de semana, tive que fazer um atendimento para ele e eu não tenho uma tarefa criada para o final de semana. Vai lá e registra um tempo. Registra o tempo que você ficou fazendo aquela operação para aquele cliente, porque, querendo ou não, é um tempo que você demandou para aquela operação. Então, eu vou colocar aqui e vou registrar, daí lá dentro da empresa eu posso colocar lá nas anotações que no final de semana, no sábado, dia tal, eu levei tanto tempo para fazer tal coisa, sabe? Então, assim, usem a Play, usem, ela é um sistema bem robusto de informações que isso tudo é respaldo para vocês. Da mesma forma que a gente tem os indicadores de tempo gasto por empresa, a gente tem o tempo gasto por operador. Então, se você tiver um operador que você sabe que ele está sendo sobrecarregado, gente, quando eu mostrei o relatório para o meu editor, do tempo, das coisas que eu fazia, ele ficou chocado. Daí ele falou, não, realmente eu acho que você precisa. Realmente você tá ali esgolepado e você precisa contratar uma outra pessoa para te ajudar. Porque eu cheguei com fatos e conta fatos não há argumentos, né? Então, aqui também a gente consegue identificar e avaliar o tempo
do operador de vocês dentro de cada empresa. Então, da mesma forma como os indicadores por empresa, a gente consegue identificar as datas dos operadores e quais empresas e o tempo que eles ficaram lá dentro. Então, gente, utilizem isso aqui, né? Ah, eu quero fazer uma média, poxa, esse operador aqui, ele tá me entregando menos, ou eu posso, ou a minha operação não tá funcionando da forma como eu tô. Às vezes, você tem ali a tua operação separada por empresas. Então, eu tenho 10 empresas e 2 colaboradores, eu tenho 5 empresas para cada um, mas não está funcionando. Às vezes você pode fazer um teste, modificar a tua operação e deixar pessoas responsáveis por determinadas tarefas. Então, a Gabriela vai fazer contas a pagar e receber e conciliação, e a Carol vai fazer a parte de emissão de nota fiscal, de emissão de boleto, enfim. Tudo isso você consegue avaliar aqui dentro dos indicadores, né? Usando ali o timer certo, identificando todas as atividades, como eu já disse aí várias vezes. Aí eu vou partir agora para a parte de rentabilidade. Por que que isso aqui é bem importante? Tudo isso que eu já falei resulta neste relatório aqui, né? Então, dentro aqui, eu vou até abrir uma empresa para vocês. Uma informação já de cara que vocês podem colocar é quando vocês forem registrar uma empresa, colocarem aqui o valor da mensalidade que essa empresa vai pagar para vocês, né? Fui lá, fiz um onboard, passei, o comercial passou, né? Ou vocês que fazem o comercial já tem essa informação, fui abrir aqui a empresa dentro da Play e a primeira coisa que eu vou colocar, né? A dica que eu dou para vocês, primeira ação que vocês fazem aqui na Play é cadastrar a empresa aqui, bem certinha, já colocar o valor da mensalidade, colocar a situação dela, se é uma empresa, às vezes essa empresa eu só vou começar a operação dela daqui 2 meses. Deixa ela aqui como bloqueada, ou se ela está na fase de implantação, enfim, mas já deixa ela cadastrada ali e qual que é a prioridade dela. Né? Isso tudo a gente consegue alterar depois também. Então, coloquei aqui o valor da mensalidade, por que que este valor aqui ele é importantíssimo, tá? E se vocês não colocaram na hora do cadastro, é só vir aqui nessa engrenagem, informações da empresa, e colocar o valor da mensalidade. Por quê? Porque aqui dentro dos indicadores de rentabilidade, ele vai me aparecer o total de mensalidades que eu tenho dentro do mês. Então, todas essas informações que vocês cadastraram lá dentro da Play, lá dentro do cliente de vocês, vai aparecer aqui. Né? Aqui de cara a gente já tem essa informação, né? Que para o cálculo de rentabilidade, levamos em consideração que o mês comercial tem 220 horas, né? Ele me dá aqui os minutos, o valor da minha hora e o valor do meu minuto. Essas informações aqui, elas vêm lá dessa informação da mensalidade de vocês. E aqui eu vou colocar o gasto da minha operação. Gabi, como que eu faço o cálculo do gasto da minha operação? Muito simples, gente. Pega o que que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, o mês de junho, né? Finalizei o mês de junho lá, eu fazia o meu controle da minha empresa lá no Conta Azul, por exemplo, e eu chegava lá no meu painel principal e eu verificava qual que foi o gasto do meu mês. Então, dentro do mês de junho, entre folha de pagamento, aluguel, água, luz, internet, café, vale, tudo o que eu gasto para manter a minha empresa de pé tem que estar dentro do meu cálculo de operação. Né? Se você trabalha na tua casa, é o teu aluguel, é a tua luz, é a tua água, a tua internet, né? Tudo que você precisa para que a tua operação esteja funcionando. Se você tem um escritório ou não, se você divide uma sala com alguém ou não, enfim. Se você paga terceiros para isso também, tudo que você gasta para a tua operação, vai lá no teu cartão, que eu espero que vocês separem as despesas de vocês do que é pessoa física e de pessoa jurídica, pega o valor total que vocês tiveram de despesa e lancem aqui. E essa informação, ela tem que ser vinda lançada mês a mês. Então, eu vou vir aqui em adicionar. Vou colocar o mês de referência, né, que eu quero o meu relatório, o ano de referência, e eu vou colocar aqui que no mês de junho eu precisei de 43 mil reais para a minha operação funcionar. E eu vou adicionar este gasto. Aqui embaixo, deixa eu ver, aqui, ó. Eu vou ter todo o histórico de lançamentos que eu fui colocando aqui. Então, aqui vai aparecer sempre o mês, o ano e o valor. Então, aqui também você já consegue ter uma média, né, de qual que foi o histórico de gastos da tua operação.
né? Então, poxa, teve um mês que eu gastei mais, eu tinha uma operação um pouco maior, e eu verifiquei aqui que, enfim, isso tudo são dados para relatórios, né? Aqui você já consegue avaliar, né, qual é o nível de despesa que vocês estão tendo mês a mês, então isso ajuda bastante a vocês tomarem decisões. Às vezes, claro que uma informação mais esmiuçada, vocês vão estar lá dentro da DRE, né? Utilizando ali, por exemplo, Conta Azul, fazendo todo o lançamento dos gastos de vocês nas categorias corretas, vocês vão saber onde é que está indo o gargalo de gasto de vocês, né? Às vezes vocês acham que é numa coisa e é em outra. Mas enfim, a gente consegue avaliar isso aqui também, né? Então, mês a mês, vocês vêm aqui e colocam todo o gasto da operação de vocês. E aqui de cara ele já vai me dar um resultado, né? Eu vou colocar aqui o mês de referência, que é o mês de junho de 2024 e vou filtrar. Então, aqui ele já vai me dar certinho qual que é o valor total das mensalidades que eu tive no mês de junho, o gasto da minha operação e o resultado que eu tive dela, se foi positivo ou negativo. Né? Por aqui você já consegue verificar se está te dando lucro a tua operação ou não. Né? Poxa, aqui de cara eu tô vendo que eu tô gastando muito, né? Vai passando os meses, eu tô gastando muito. Onde eu consigo ver isso? Daí, isso você vê lá na DRE do teu sistema de gestão financeira, né? Ou no balanço da sua empresa, enfim, é um outro lugar para você tomar outras decisões, mas aqui de cara você já consegue verificar, né? Então, aqui eu vou ter todas as minhas empresas cadastradas dentro da Play, né? O nome delas, qual que é a validade, né, dessa empresa do registro, né? O tempo total que foi utilizado no mês de junho. Então, como eu disse para vocês, todas as ações tomadas de operação vão resultar aqui. Então, o tempo total que eu fiquei dentro dessa empresa, eu consigo fazer vários filtros. Eu vou ter o tempo total que eu fiquei nessa empresa. Por exemplo, aqui eu já consigo verificar que eu tive problemas nos meus indicadores de horário, né? Minha empresa ficou aberta lá e eu não fiz esse ajuste. Mas ele vai me dar o tempo por minutos, qual que é o valor da mensalidade que eu identifiquei lá dentro da empresa e qual que é o custo da minha operação. Então, eu vou colocar ali o valor total que eu tive do custo da minha operação, né, baseado nas minhas despesas gerais, o valor da minha mensalidade, o meu tempo gasto nessa empresa, e isso já vai me dar o custo que eu tenho dessa operação e qual que é a rentabilidade dessa empresa dentro do meu BPO. Né? Claro que, gente, aqui é um norte para vocês, né? Não tem nada muito, não é nada muito certo, né? Mas aqui é um norte para vocês irem realmente avaliando. Às vezes, não está sendo utilizada a plataforma da forma correta e vocês não vão olhar aqui no relatório de rentabilidade, pô, esse cliente aqui, a Glow Estética, não está me dando lucro, eu vou demitir esse cliente. Não é assim. Eu vou lá dentro dos relatórios verificar se o meu operador está utilizando a plataforma da forma certa, se eu tenho ali as informações da mensalidade, se as tarefas estão sendo finalizadas, se eu tenho coisas a fazer. Então, todos os relatórios, todas as operações, elas vão resultar aqui. Então, por aqui a gente já consegue verificar, né? Às vezes, como eu falei para vocês, eu tenho ali uma empresa que ela é mais ou menos o padrão de uma que eu já tenho dentro da minha prestação de serviços, eu já vou olhar aqui se essa empresa é uma empresa que ela me dá lucro ou não. E daí, por exemplo, eu estou ali com tempo de BPO, já tenho ali uma clientela mais consolidada, e agora eu quero nichar o meu serviço, eu quero começar a desligar, né, demitir alguns clientes, aqui vocês podem até tomar essa decisão. É um cliente que está demandando muito tempo, vocês não estão conseguindo negociar o valor, vocês vão apresentar para ele. E até se não conseguir, se vocês quiserem continuar com essa empresa, vocês já sabem que esse tipo de serviço não dá rendimento para vocês. Então, pode ser que a abordagem de vocês na área comercial seja um pouco diferente ou não, que vocês não querem mais trabalhar com esse tipo de empresa. Então, aqui nesse relatório de rentabilidade, vai auxiliar bastante vocês a tomarem essas decisões. Uhum. Eu vou abrir agora para pergunta. O BPO, a Santé. Oi, a Samara.